Olá, meu nome é Aline Florner. Antes da gente iniciar a nossa aula, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, tá bom? Agora vamos à nossa aula. Hoje vou te dar alguns conselhos de como fazer revisões e evoluir acima da média. Primeiro, vou contar uma história e quero que você se imagine nela. Imagine que agora é a hora da prova do seu concurso. Você lê as instruções do caderno, abre a prova e começa a ler a primeira pergunta. Imediatamente você começa a lembrar do assunto. Você se lembra do assunto principal, do seu significado, de eventos relacionados. Você relaciona todas essas informações com a pergunta. Entende o que a questão deseja saber, formula uma resposta na sua mente e verifica, sem surpresa, que a resposta consta nas alternativas. Com segurança, você marca a resposta correta. Uau! Você gostaria que toda questão fosse assim, não é mesmo? Então, eu tenho uma boa notícia para você. Dá para recuperar tudo que você estudou na hora da prova. Se você utiliza nosso método de estudo por questões para estudar, você precisa manter o hábito de fazer revisões das questões e de suas anotações. Mas Aline, você me ensina a fazer revisões das questões? Claro! E é por isso que eu estou aqui agora. Vamos te ensinar como fazer revisões. Primeiro, ao fazer suas baterias de questões, faça boas anotações. Sempre que você ficar com dúvidas durante as questões, pause o vídeo e anote em pequenos resumos suas dúvidas. A revisão é um tempo que você separa durante os estudos para rever um conteúdo já estudado. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem. Durante a revisão, você precisa rever suas anotações, fichas e marcações que você fez durante o estudo por questões. Por isso, enquanto estiver fazendo as questões, você precisa focar em fazer boas anotações. Durante a leitura do PDF, use um marca-texto do seu leitor de PDF para marcar as partes importantes do que está lendo. Por exemplo, na questão em tela, CESP 2013, titular notarial. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica devido à incidência do princípio da adequação social. Essa questão está errada, porque o princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Na súmula 502 do STJ consta, entre aspas, presentes à materialidade e à autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Aqui nessa questão, você deve sempre marcar as partes mais importantes, que são: o princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência, pois na súmula consta, presentes à materialidade e à autoria, a figura-se típica em relação ao crime, o crime de expor à venda CDs e DVDs piratas. Entendeu? Você anotou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para sua revisão. Agora, você deve fazer a primeira revisão, em até 24 horas do conteúdo estudado e, se for possível, pode fazer logo depois do estudo. Aqui, leve sempre em consideração a curva do esquecimento. No dia seguinte, lembre-se de revisar pelo menos as anotações de todas as matérias estudadas no dia anterior. As revisões não devem ser longas, mas existe um tempo para destinar as revisões? Não. O tempo destinado a fazer revisão de uma matéria depende de quanto tempo você levou para estudar o conteúdo em questões. É interessante ler suas anotações pelo menos uma vez por semana para ir fixando bem os conteúdos das questões e, quando for refazê-las, acertará bem mais. Outra coisa, antes de revisar, procure se lembrar. Esse é um conselho de sucesso nos estudos. Antes de revisar um assunto das questões estudadas, pegue uma folha de papel e escreva tudo o que lembra sobre o assunto. Essa técnica é chamada de lembrança por associação e nosso cérebro adora isso, pois trabalha por associação. E como vou obter a recuperação da memória na hora da prova? O processo de recuperação da memória é o fator mais crucial para você na hora da prova. E esse exercício de fazer revisões e anotações vai treinando o seu cérebro a recuperar essa informação. Quero destacar
que você deve fazer as revisões em intervalos maiores de cada disciplina. Quanto mais você revisar, mais você está dizendo para o seu cérebro: isso é importante. E assim, pelo processo de repetição, a memória semântica daquele assunto é formada e você evolui muito. Agora eu vou te dar um pulo do gato. É importante que as revisões sejam espaçadas. Isso gera muito mais eficiência. Por exemplo, você pode estudar fazendo questões de segunda a sexta. No sábado, ao invés de mergulhar nas baterias de questões, é interessante ler suas anotações, refazer aquelas questões que marcou como importantes em seus PDFs e assim você vai avançar com consistência e em alto nível. Vou te dar uma sugestão de quando fazer suas revisões. Segundo alguns estudos publicados, a primeira revisão deve ser feita em até 24 horas, a segunda revisão em 7 dias, a terceira revisão em 30 dias e as outras revisões a cada 30 dias. Vale lembrar também que é importante fazer revisões das suas anotações, pois com o tempo a memória vai ficar mais forte e você verá que adquiriu conhecimento do assunto e não precisará se preocupar em lembrar o que estudou. Você deve testar o que funciona para você e adaptar a sua rotina de estudos, mas tente revisar pelo menos um dia da semana. Gostou desse vídeo? Então dá um like e deixe um comentário dizendo o quanto gostou desse vídeo. Na descrição desse vídeo temos links especiais, como o nosso Telegram de estudos e nosso Instagram 100% focado em estudos. Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link. Até mais!